E quais são essas situações que podem gerar sentimento de rejeição e abandono? A ausência física ou emocional dos pais. Às vezes o pai e a mãe podem ser presentes fisicamente, mas ausente emocionalmente. Então, se tiver ausência física, pode gerar abandono e rejeição. Se for presença física, mas sem presença emocional, também pode gerar abandono e rejeição. Crianças que passam muitas horas longe dos pais, isso é muito comum hoje em dia, né? A sociedade ela foi criada, parece que ela foi desenhada para gerar essas feridas, porque o que acontece é que os pais têm que trabalhar muito tempo, antigamente era só o pai, hoje em dia é o pai e a mãe. Então passa o dia todo, a criança fica longe da família, muito pequena ainda, ela precisa desse contato, mas a forma como a gente construi a sociedade impede que isso seja feito da forma que seria mais natural, mais orgânica, ou mais benéfica para a criança. Então, essa criança que passa muitas horas longe do pai e da mãe, muito pequenininha, ela interpreta aquilo como se fosse um abandono. Às vezes, a criança não tem esses episódios tão longos, com frequência no dia a dia, ainda não vai para a escola, mas pode ser que ela tenha passado por alguma situação pontual, eventual, de ter tido uma separação do pai ou da mãe, geralmente da mãe, né, nos primeiros anos, nos primeiros meses, e essa situação pontual que tem acontecido, de repente a mãe precisou, sei lá, viajar, ou ficou doente, precisou ir para um hospital, ou enfim, teve alguma coisa que precisou resolver e aí passou um dia inteiro ou 2 dias, e essa criança pode desenvolver a partir dessa experiência uma sensação ali de abandono. O caso do pai que abandona a família e vai embora. O caso também, que é mais raro, né, de acontecer, mas também pode acontecer, a mãe que abandona a família. Eu já conheci um caso desse, né, de uma mãe que abandonou a família, e eu vi as sequelas que ficaram nessa pessoa, né, que é adulta já, e deu para perceber assim o quanto isso destruiu a autoestima e contribuiu para a depressão e uma série de problemas. Filhos que não são criados pelos pais, por diversas razões. Às vezes é aquela criança que foi dada para adoção, às vezes é aquela criança que foi criada pela avó, que a mãe, talvez por ser muito nova, por não ter condição financeira, deixou com algum familiar, deixou com alguém. Então essa criança ela começa a interpretar que se a minha mãe não quis ficar comigo, tem algo de muito errado dentro de mim. E aí vem a sensação de abandono e rejeição. Aquele pai ou mãe que são muito críticos com a criança, que só apontam defeitos, comparam a criança negativamente com outras crianças. Então, compara com o vizinho, compara com o comportamento de outra criança que é diferente. Isso vai gerando aquela ferida de rejeição. Ou seja, não me aceita do jeito que eu sou, eu não consigo agradar os meus pais, eu não consigo receber amor de forma incondicional. Crianças que foram negligenciadas, com cuidados básicos, né, cuidados de higiene, cuidados de alimentação, cuidados com a saúde. Então, gera a sensação do abandono. Crianças que tiveram a infância onde elas conviveram com pais que tinham problemas com vício, com droga, com alcoolismo, ou com pai e mãe que têm sérios problemas emocionais, transtorno bipolar, depressão, síndrome do pânico. Então, essa criança acaba também passando uma experiência de abandono e rejeição, porque esses adultos eles não têm a capacidade, não conseguem se conectar com a criança. Então, fica ali um ambiente de ausência emocional. Pais muito cobradores, muito exigentes, que parece que nada está bom o suficiente, nada do que é feito é bom o suficiente. Aquela história da criança tirar 10 e aí não fez mais do que a sua obrigação. Então, quando faz algo bom, não fez mais do que a obrigação. Mas quando faz algo que é considerado errado, vem uma repreensão. Então, essa criança cresce com a sensação de que nada é bom o suficiente. Então, pais e mães que nunca elogiam os filhos, não reconhecem, não elogiam, em momento algum. Eventos onde a criança apanhou. E aí tem diversos níveis desse tipo de surra, né? Tem pessoas que apanharam mais, tem pessoas que apanharam menos, com mais força, com menos força, só com a mão, com chinelo, com cinta. E aí cada um vai ter as marcas emocionais conforme
a intensidade e a frequência que esses eventos aconteceram. Né? Crianças que levaram muitos gritos, e aí também depende, né, da intensidade, da frequência que isso aconteceu, da forma como isso acontecia na sua infância. Crianças que passaram por abuso físico, abuso emocional, abuso sexual ou violência doméstica, e tudo isso gera ferida e rejeição e abandono. Crianças que tiveram como responsabilidade cuidar de outras crianças, ou seja, elas não podiam, muitas vezes, elas mesmas serem criança. Elas tinham que se deixar por último, se colocar em último lugar para cuidar dos irmãos, ou para cuidar da casa, muitas vezes. Crianças que perdem o pai ou a mãe. Então, quando a criança perde o pai ou perde a mãe na infância, é como se ela estivesse sendo abandonada, ela sente isso. Por mais que, né, a gente racionalmente saiba que não foi uma coisa proposital, que isso aconteceu, que essa perda aconteceu, mas a criança sente, sim, a dor do abandono e até, quem sabe, a dor da rejeição. Como é que pode, né? Me deixou aqui nesse mundo e foi embora. E a criança, ela precisa dessa presença, né, do pai e da mãe, até ela formar a sua própria autoestima, até que ela consiga se tornar independente. Crianças que sofreram muito bullying na infância, ou que sofreram humilhações. E aí, você tem que olhar nas suas memórias, né, o que é que ficou dessas experiências de bullying, de humilhação lá na infância. Crianças que não foram protegidas de violência e de abuso de terceiros, de outras pessoas. Então, esse pai e essa mãe talvez não tenham se dado conta que haviam abusos acontecendo por parte de um terceiro e por isso não tomaram providência, não protegeram a criança, ou às vezes até se deram conta que existia algum tipo de abuso, mas para não gerar um conflito, para não gerar uma confusão maior, não tomam a providência, não fazem nada. E a criança sente que ela não tem valor. Então, se meu pai e minha mãe não me protegem, então eu não tenho valor. Então, veja que é sempre reforçando esse tipo de pensamento. Eu não tenho valor, eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser amado. Tem algo de errado comigo. Filho que a mãe pensou em abortar ou tentou abortar. Então gera marca já desde o útero, desde a formação da criança, ela capta aquilo, né? O inconsciente dela absorve esses pensamentos. Algumas crianças sabem que isso aconteceu, porque o pai e a mãe contaram depois, né? Elas têm essa consciência dessa história, e alguns não sabem, mas guardam a sensação lá dentro. Talvez uma sensação de não ser bem-vindo, de não ser, de nascer para causar sofrimento, então fica ali meio que escondido no inconsciente. Filhos que nasceram em famílias com os pais muito sofridos, uma vida muito difícil, que trabalha muito, que sofre muito, e aí a criança vê aquele pai, aquela mãe sofrendo, reclamando, então o filho ele se sente um peso. Então se eu vejo meu pai e minha mãe sofrendo, né, com a carga pesada, reclamando, e muitas reclamações vão ser por causa do trabalho, inclusive, que os filhos dão, porque filho dá muito trabalho, com certeza, então essa criança acaba se sentindo indesejada. Então perceba que a criança ela tem muita fragilidade, é impossível a gente não ter essas marcas nessa sociedade que a gente vive, da forma como a gente é criado, com o nível de consciência que existe no planeta, é impossível a gente passar ileso por algumas dessas situações. Não tem como. A gente pode curar e melhorar a partir do que a gente descobrir e usar a ferramenta da FT para limpar, mas todo mundo vai carregar um pouco, com mais intensidade ou com menos intensidade, e algumas dessas situações e outras também que eu não citei aqui, né? Eu citei apenas aqui as situações mais comuns que geram abandono e rejeição. E essas são as feridas que mais afetam a autoestima, que mais afetam a sua capacidade de se amar, de ter amor incondicional por si mesmo, né? E gerando aquela sensação de não merecimento, sentimento de incapacidade, eu não sou bom o suficiente, tem algo de errado comigo, eu não mereço ser amado.